Capítulo 3 de 2 Pedro, capítulo 3, versículo 1, diz: Amados, esta é agora a segunda carta que lhes escrevo. Em ambas, quero despertar com essas lembranças a sua mente sincera para que vocês se recordem. Vou ler de novo. Amados, esta é agora a segunda carta que lhes escrevo. Em ambas as cartas, quero despertar com essas lembranças a sua mente sincera para que vocês se recordem. Isto. E nessa noite Deus colocou no meu coração, que tudo que o que eu vou falar aqui não é nada novo. Não tem nada novo que vocês já não saibam. Amém? Só que na nossa caminhada cristã, às vezes, na caminhada, nós acabamos nos esquecendo. E é a carta do apóstolo Pedro, aqui ela está dizendo que nós precisamos despertar a nossa lembrança. Trazer de volta aquilo que nós já sabemos, só com uma maneira mais forte. E eu gostaria que nessa noite você orasse para o Senhor. Falasse assim: Senhor, tudo que eu vou ouvir, eu já ouvi antes, mas eu posso ter me esquecido. Me lembra nessa noite a tua vontade, a tua palavra. Amém? Vamos orar? Senhor, nós queremos te louvar nessa noite. Obrigado pelo privilégio de podermos estar na tua casa, podermos te louvar, te exaltar, estarmos juntos com os nossos irmãos, cultuar o teu nome, Senhor, aquele que é digno de honra, de glória, de toda adoração. Só o Senhor, ó Deus, que é o consumador, autor e consumador da nossa fé. Só o Senhor que é perfeito, o perfeito pastor, o perfeito juiz, o perfeito Senhor, o perfeito homem, Senhor, que já passou aqui nessa terra. Nessa noite, teu Espírito Santo nos leve a lembrarmos a tua palavra e a tua vontade para as nossas vidas. Tire de nossos corações todo engano, toda mentira, toda justificativa, Senhor, toda altivez, tudo aquilo que de alguma maneira possa ir de encontro ou contrário à tua vontade para nossas vidas. Que teu Espírito Santo fale conosco. Hoje é um culto, Senhor, que queremos lembrar, trazer de volta, Senhor, despertar as nossas mentes, ó Deus, para voltarmos à tua palavra. Tudo que nós vamos ouvir aqui, Senhor, já ouvimos alguma vez. Pelo menos uma vez já ouvimos. Alguns já ouviram várias e várias vezes. Mas nesta noite, teu Espírito Santo possa despertar de uma maneira, Senhor, que possamos, ó Deus, lembrar aquilo que de alguma maneira nós já esquecemos. Lembrar de alguma coisa que deixamos para trás, que nós já não fizemos mais caso daquilo. Por isso que nessa noite teu Espírito Santo possa, Senhor, ministrar poderosamente nos nossos corações. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém? Amém? Tem um negócio aqui. Me ouvi todos 11. Deu. Eu quero ler outro versículo aqui, voltando um pouquinho atrás, no capítulo 1. Não precisa não, obrigado. Bom. Capítulo 1 de 2 Pedro, o versículo 12 e 13. Diz assim: Por isso, sempre terei o cuidado de fazer o quê? Lembrar essas coisas. Se bem que você já sabe. Fala para o seu irmão que Deus vai falar conosco, você já sabe. Bem que você já sabe. Só que tem que lembrar. E vocês já sabem, estão solidamente firmados na verdade que receberam. Considero importante enquanto estiver no tabernáculo desse corpo, despertar a memória de vocês, porque sei que em breve
deixarei esse tabernáculo, como o nosso Senhor Jesus Cristo já me revelou. Apóstolo Pedro. Eu me empenharei para que também, depois da minha partida, vocês sejam sempre capazes de lembrar-se dessas coisas. O que tem de importante aqui que o Senhor quer que nós despertamos a nossa mente? Que coisas são importantes para nós como cristãos, que Deus quer que nós trazemos de volta à nossa mente? Não alguma coisa que a gente já não saiba, mas parece que na caminhada cristã, na nossa vida, algumas coisas começam a passar a serem despercebidas em nós. Ou seja, aquilo já não tem mais tanta importância para a nossa vida. Aquilo que Deus falou através da sua palavra, por algum motivo, nós acabamos nos esquecendo. Nós acabamos deixando aquela coisa que Deus falou conosco, adormecer no nosso coração. Por isso que o apóstolo Paulo fala que devemos despertar quando nós estamos dormindo. Porque aparece algumas vezes na nossa vida que nós estamos dormindo na nossa vida cristã. Nós vamos levando a nossa vida como se ela começa a ser uma coisa automática, uma coisa que aquilo que a gente já ouviu, não aconteceu, então não é bem assim, eu acho que é diferente. O apóstolo Pedro vai falar algumas coisas que a promessa foi dada, desde o Antigo Testamento Deus tem falado, mas parece que de alguma maneira, nós como cristãos acabamos esquecendo daquilo. E eu quero falar algumas coisas que o apóstolo Pedro está aqui tentando nos fazer despertar para a realidade da nossa vida, para a realidade da nossa vida cristã, para a realidade desse mundo, porque nós estamos vivendo num mundo onde está cheio de mentiras, cheio de engano, cheio de coisas que de alguma maneira parece que as coisas de Deus já não são mais atuais, as coisas de Deus são ultrapassadas, quando falam conosco. Mas o que será que o apóstolo Pedro quer falar conosco aqui? E eu vou falar algumas coisas, porque são muitas coisas, mas algumas coisas que eu quero destacar que Deus está falando com você. Eu sei que está bem calor, a gente fica meio agitado assim, né? Dá umas coceiras, mas eu gostaria que você prestasse atenção naquilo que Deus vai falar com você, amém? Porque é muito importante. Voltando no capítulo 3 de 2 Pedro, o apóstolo Pedro, ele começa a dizer: eu quero que vocês despertem algumas lembranças, recordem algumas coisas que vocês por acaso já esqueceram. Recordem. E ele vai dizer no versículo 2, recordem das palavras proferidas no passado pelos santos profetas, e do mandamento do nosso Senhor e Salvador, que os apóstolos de vocês lhes ensinaram. Recordem as palavras dos santos profetas do passado. Traga somente aquilo que Deus está falando com você. E ele vai dizer assim, o que eles falaram? Eles falaram que, antes de tudo, eu quero que vocês saibam uma coisa, que nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombando e seguindo suas próprias paixões. Essas pessoas vão começar a escarnecer da Bíblia, dizer que não é bem assim. Isso aí é coisa da cabeça do seu pastor, isso aí é coisa da cabeça lá daquele irmão meio fanático, daquele irmão fundamentalista, radical. Nós estamos vivendo uma nova era, um novo tempo, nós estamos vivendo na tecnologia, hoje está tudo aí na internet, a gente não precisa mais de ninguém. Essas pessoas, elas começam a escarnecer da palavra de Deus e começam a zombar daqueles que fazem a vontade de Deus. Começam a dizer, não é bem assim, as coisas mudaram. Mas a palavra de Deus, ela é a mesma. O próprio apóstolo Pedro vai dizer isso, depois nós vamos ler. Mas ele vai dizer assim, que alguns estão zombando porque estão seguindo suas próprias paixões. E você sabe que quando nós mergulhamos no pecado, nós voltamos para o pecado, a Bíblia diz que o pecado nos cega.
Nós andamos nossa vida e nós não conseguimos mais enxergar o que é certo e o que é errado. O pecado traz uma cegueira tão forte que você pode estar sentado aqui nessa noite e estar caminhando para o inferno e achando que vai para o céu. Pode ser. Você já parou para pensar nisso? O próprio Senhor Jesus disse que aqueles que dizem Senhor, Senhor, e não fazem a vontade de meu Pai, esses não entrarão no céu. Ele vai dizer assim, eu não conheço vocês. Ele vai dizer, por que eu não conheço vocês? Vocês praticam iniquidade, vocês estão vivendo uma vida de pecado. Não basta dizer Senhor, Senhor. Não basta vir à igreja. Muitos vão curar no meu nome, vão profetizar no meu nome. Agora você imagina uma pessoa que profetiza o nome de Cristo, faz milagre no nome de Cristo e ir para o inferno. Está vivendo na prática do pecado. Muitas vezes nós andamos tão enganados, tão perdidos na nossa vida cristã, por causa do pecado. A Bíblia diz aqui que o pecado nos cega. E esse pecado, pelas próprias paixões que nós temos no nosso coração, paixões carnais, nos cegam ao ponto de nos levar a lutarmos até contra o Evangelho, até contra aquilo que Deus quer para a nossa vida, ou para a vida dos outros. E essas pessoas, elas vão começar a dizer assim, eles dirão, o que houve com a promessa da sua vinda? Porque desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. E vão dizer assim, que Jesus já veio, vão dizer que nós já estamos vivendo o milênio, eles vão dizer que nós já estamos vivendo a grande tribulação, eles já vão dizer que Jesus vai vir sim, mas ele já veio aí no mundo espiritual, você nem viu, que a igreja não vai ser arrebatada coisa nenhuma, que Jesus, a volta de Jesus é, sei lá, historinha para boi dormir, são fábulas, o apóstolo Pedro vai dizer isso, que eles não estão dizendo fábulas, eles estão falando coisas mentirosas. No capítulo 1, o apóstolo Pedro vai dizer assim, no versículo 16, de fato, não seguimos fábulas engenhosamente inventadas, como lhes falamos a respeito do poder e da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Ao contrário, nós fomos testemunhas oculares da sua majestade. Versículo 17 do capítulo 1 de 2 Pedro diz, ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai, quando da suprema glória lhe foi dirigida a voz que dizia, este é meu filho amado em quem me agrado. Nós mesmos ouvimos essa voz vinda dos céus, quando nós estávamos lá com ele no monte da transfiguração. Assim nós temos ainda mais firme a palavra dos profetas, agora está lembrando as palavras dos profetas, e vocês farão bem se a ela prestarem atenção, como uma candeia que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça no coração de vocês. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal ou vem de homem, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus impelidos pelo Espírito Santo. Ele está dizendo aqui que os profetas que falaram da volta de Jesus, os profetas que falaram da segunda vinda, os homens, os apóstolos, eles mesmos tinham visto, aqui o apóstolo Pedro diz, eu fui testemunha ocular da glória de Deus. Eu vi Jesus sendo transfigurado no monte. Eu vi ele ali, a voz que vinha do céu falava, esse é meu filho amado. Eu vi, ouvi. Eu experimentei isso. Isso não é uma historinha. E a mesma coisa que ele diz, como ele viu, eu vi, ele diz, eu vi ele subindo nos céus. Eu vi ele sendo assunto aos céus, e apareceu 2 anjos perguntando, por que vocês estão olhando para o céu? E ele vai dizer assim, a mesma maneira que ele subiu aos céus, ele vai descer a segunda vez. E nós temos que entender que Jesus vai voltar. Amém?
Muitos vão dizer, Jesus não vai voltar nada. Eu já vi o pastor pregar isso várias vezes, e até hoje não aconteceu nada. Então, se Jesus não vai voltar, eu vou viver de qualquer jeito. Nós vamos viver dormindo. E o que Deus quer que nós façamos como igreja é despertarmos. Desperta a sua lembrança, meu irmão. Quando você estiver trabalhando, quando você estiver sendo tentado pelo diabo, quando você estiver lá fazendo seus negócios, quando você estiver estudando, quando você estiver caminhando, quando você estiver fazendo as coisas aí na rua, lembre-se uma coisa, desperte no seu coração que Jesus está voltando. E o apóstolo Pedro, ele vai dizer como Jesus vai voltar. Ele vai dizer aqui, ele vai continuar assim. Vejam bem, que houve a promessa da segunda, que houve com a promessa de segunda vinda, porque as coisas, desde que os antepassados morreram, tudo continua, capítulo 3, versículo 4, como desde o princípio da criação, mas eles deliberadamente se esquecem de que há muito tempo, pela palavra de Deus, existem céus e terra, esta formada da água, e pela água o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem, estão reservados para o fogo, aguardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Ele vai dizer, esse mundo que você está vendo agora, um tempo atrás, foi destruído pela água, está se referindo ao dilúvio, mas no futuro vai ser destruído pelo fogo, está reservado para isso, e ele vai continuar falando, porque vai vir juízo sobre toda a criação, principalmente sobre os ímpios. Versículo 8, não se esqueçam, mais uma vez, traga a memória, não se esqueça disso, amados irmãos, para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Ou seja, Deus não está limitado a 24 horas, como nós no nosso relógio. Deus, para Ele, um dia é como 1000 anos. Ele vive no eterno. O eterno não tem dia, não tem hora. Para Ele, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então, se nós formos contar quantos dias fez que Jesus morreu, 2 dias atrás, para Deus, não foi? Mais ou menos 2000 anos atrás. Se um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia, faz 2000 anos que Jesus morreu na cruz, lá, para Ele, faz 2 dias, ontem, viu? Esse é o tempo de Deus, totalmente diferente do nosso tempo, porque Ele vive no espaço, no nível, no cromos, né? No kairós de Deus. Então, se você acha que está demorando muito, 2000 anos, para Deus foi ontem que aconteceu. Nós não entendemos isso, não se esqueça disso. O versículo 9 vai dizer assim, o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Está demorando. E se está demorando, então a gente vai relaxar a nossa vida cristã. Eu não vou mais orar como antes, eu não vou mais ler a Bíblia como antes, eu vou curtir minha vida. Sabe, né, que eu tenho que curtir, eu tenho minhas coisas boas para fazer, no meu trabalho, minhas coisas, as minhas. E aí, nós acabamos esquecendo que Ele não vai demorar para cumprir. Uma hora ou outra Ele cumprirá a sua promessa. Aí você pode fazer a pergunta, mas por que Jesus não veio? Eu fico imaginando assim, se Jesus viesse há 30 anos atrás, 35 anos atrás, é pouco para Deus, né? 35 anos atrás, eu, por exemplo, não seria salvo. Vou diminuir um pouco. Se viesse há 20 anos atrás, você seria salvo? 10 anos atrás, você seria salvo? 5 anos atrás. Por que Ele não veio? Porque se Ele viesse, você não iria para o céu. E assim é para frente. Muitos ainda vão se converter. Ele vai dizer aqui, por que Ele não veio? Porque, ao contrário, Ele é paciente com vocês,
não querendo que ninguém vá para o inferno, pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento, ou pelo menos tenha a possibilidade de se arrepender, tenham a chance de se arrepender. Deus ainda não veio porque Ele está esperando as pessoas tomarem uma posição, se converterem. Porque quando chegar o tempo certo, quando chegar a medida certa, Ele diz, agora deu, chega, agora eu vou. E nós não sabemos esse dia, só o Senhor sabe. E vai dizer que Ele não veio porque quer que nós chegamos ao arrependimento. O versículo 10 vai dizer assim, o dia do Senhor, porém, virá. Amém? O dia do Senhor virá. Ah, mas está demorando. Virá. Ah, mas Deus não cumpriu a promessa. Vai cumprir. Amém? O problema é se você está preparado para encontrar com o seu Deus. Porque o dia vai vir. Como é que vai vir? Quando Jesus voltar, aí se eu estiver no pecado, eu vou dar um jeitinho, eu dobro o joelho, peço perdão. Senhor, me perdoa. Ele me perdoa mesmo, que é um Deus perdoador, compassivo. Só que aqui vai dizer assim, Ele virá como um ladrão. E você sabe quando o ladrão entra na sua casa? Se ele vai roubar alguma coisa? Se eu soubesse que ele ia entrar, eu fechava a janela direitinho, ou senão botava ficava esperando ele com um pau atrás da porta, a hora que aparecesse, puf, na cabeça dele, né? Então botava o cachorro em cima dele, sei lá. Mas a gente não sabe. Aqui está dizendo que vai vir de uma maneira quando nós menos esperamos. Jesus vai falar isso, a gente vai estudar isso na escola bíblica. Lá. Mateus fala sobre isso. Quando nós menos esperamos, Jesus vai vir. Quando você pensa assim, está tudo tranquilo, beleza, estou vivendo minha vidinha. Imagina a hora que você estiver ali, e Jesus volta, e você não está preparado para subir com Ele. E aí? Não deu tempo. Se lembra das virgens? 10 virgens estavam lá, aguardando o noivo. A Bíblia diz que o noivo demorou. O casamento foi marcado 7 horas e o noivo chegou à meia-noite. Meia-noite? Quem que casa meia-noite? Jesus. Meia-noite ele chegou. E aí ouviu-se uma voz. A Bíblia diz que na meia-noite ouviu-se uma voz. Eis o noivo está chegando. E a trombeta do Senhor tocando. Você lembra que a Bíblia diz que vai tocar no soar da trombeta, no abrir e piscar de olhos, quando ninguém esperar, o noivo vem. E se nós não estivermos preparados, não vai dar tempo. Senhor, abre-nos a porta. Você lembra das virgens? Abre-nos a porta. Abre a porta, porque nós queremos entrar. Mas elas estavam com a lâmpada apagada, sem o Espírito de Deus. Elas eram noivas, convertidos. Só que estavam despreparadas para encontrar com o Senhor. A vida estava muito aquém daquilo que Deus fez na vida delas. Porque elas não se prepararam. Não é porque o noivo é injusto, mas porque as noivas não estavam preparadas. Eram nécias, a Bíblia diz. Insensatas. Gastaram seu tempo com outras coisas, para si mesmos. Mas estavam perdidas. E a Bíblia diz aqui que o noivo virá. E quando ele virá, o dia do Senhor virá, como ladrão. E nesse momento, a Bíblia diz que os céus desaparecerão como um grande estrondo. Os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há será desnudada. Isso. Agora, ele vai fazer uma pergunta para nós. Visto que isso vai acontecer, então você imagina que tudo que você está vendo aqui vai pegar fogo. Sei lá se vai haver um meteoro, uma bomba atômica, sei lá. Eu sei que tudo vai ser desfeito, como um estrondo. Bum! Você vê aquela bomba nuclear, né, que ele vai varrendo tudo assim. Quando você piscou, já virou fumaça.
Tudo vai ser assim. Aquilo que você deu tanto valor, gastou toda a sua vida, vai virar poeira, fumaça. Você viveu a vida inteira para aquilo. A Bíblia diz que nós devemos acumular tesouros na terra, porque o negócio vai sumir tudo. Mas no céu. Fique pensando. Ele vai fazer uma pergunta então. Já que vai acontecer isso, já que tudo vai ser desfeito, Jesus vai voltar para buscar a sua igreja, para estar junto com o seu povo. Ele vai voltar. Ele vai fazer uma pergunta agora para nós. É isso que está despertando nosso coração. Porque às vezes nós estamos tão dormindo com as coisas, levantamos de manhã, vamos trabalhar, voltamos, e aí comemos, dormimos, né, brincamos, fizemos um monte de coisa, casamos, damos em casamento, fizemos festa, né, agora está na época de casar, vamos casar, tarará, todo mundo casa, beleza e tal. Bênção, case mesmo, né? E curta mesmo o casamento, bênção. Mas a nossa vida não pode se resumir nisso, porque nós vamos ter que comparecer diante de Deus um dia. E nós vamos ter que estar preparados para encontrarmos com o nosso Deus. E a Bíblia diz aqui, então, que tipo de vida nós devemos ter. Visto que essas coisas vão acontecer, e que será assim desfeito. Agora, a pergunta que Deus faz para mim e para você, é que tipo de pessoas é necessário que nós sejamos. Que tipo de pessoa é necessário que você seja? Pense bem, diante desse fato. Pensou? Que tipo de pessoa Deus quer que você seja? Que tipo de vida Deus quer que você viva? Pensou? Será que a sua vida hoje está se enquadrando nessa bendita esperança da volta de Jesus? Será que a vida que você está vivendo, você está preparado para encontrar com Ele? Será que aquilo que eu estou fazendo, aquilo que eu estou dando valor, aquilo que eu estou gastando na minha vida, aquilo que eu estou achando para mim que é legal, é isso que Deus quer para a minha vida? É isso que Deus tem me chamado para fazer? Como eu estou vivendo? Que desculpa é voltar diante de Deus, quando Ele voltar para buscar? Qual é a justificativa que você vai dizer? O que você vai falar com Deus? Se der tempo, né? Porque nós vamos comparecer diante de Deus. E às vezes nós vemos a nossa vida, parece que isso não vai acontecer nunca. Porque a gente até nem fala, mas na nossa cabeça, a gente vive assim. Porque a gente está vivendo uma vida tão, sei lá, tão, como é que posso dizer? Vamos vivendo cada dia, curtindo hoje, né? Amanhã a gente vai morrer mesmo. Está tudo bem. Que tipo de vida nós devemos viver diante dessa situação? Porque às vezes nós já sabemos disso, que Jesus vai voltar. Quantos aqui não sabiam que Jesus vai voltar? Todos nós sabíamos, amém? Mas às vezes nós vivemos de um jeito que parece que Jesus não vai voltar nunca. Não vai acontecer nada. Já faz anos, já ouvi isso. Já passou. Aí aquele dia eu fiquei um pouco assim assustado, né? Nem dormi direito. Mas no dia, não aconteceu nada, vamos embora, curti minha vida. Vou viver minha vida de qualquer jeito. Meus compromissos com Deus, deixa para lá. Minha vida com Deus, deixa para lá. Eu tenho coisa para fazer, tenho meu trabalho, tenho sei lá o quê, tenho minha vida, quero aproveitar. Nós deixamos as coisas de Deus para segundo plano, terceiro. Aquele pecado na nossa vida, nós ficamos enrolando ele debaixo do tapete. Aquele compromisso que nós temos com Deus, nós deixamos para lá. Aquela aliança que nós fizemos com Deus, deixa para lá. Aquilo que nós ouvimos na Bíblia, na palavra de Deus, deixa para lá. Agora, se você tiver a mente despertada pelo próprio Deus, o Espírito Santo despertar, isso causa um impacto no nosso coração. Puxa, meu Deus, estava esquecendo disso. Eu estava pensando que as coisas iam ser assim mesmo. Mas, se nós entendermos que
Jesus está voltando, e nós temos que estar preparados para encontrar com Ele. Ele vai dizer aqui, que tipo de vida teremos que ter diante dEle. Qual que é aí? Vivam de maneira santa e piedosa. Como? Esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Ele responde aqui, que tipo de vida você tem que estar vivendo? Uma vida santa e piedosa. Por que uma vida santa? Porque se eu quero encontrar com meu Deus, eu não posso entrar no céu em pecado. A Bíblia diz, sem a santificação, ninguém verá a Deus. Se lembra lá dos Senhor, Senhor? Por que eles não entraram? Porque estavam na prática do pecado. Vós que praticais a iniquidade. Não conheço. Deus não conhece pessoas que vivem na prática do pecado. Deus não conhece pessoas que não se santificaram, que não buscam a santificação. E a santificação só é dada do nosso relacionamento com Jesus. Quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador, a Bíblia diz que o sangue de Cristo te purifica de todos os pecados. E você passa a ser nova criatura, você passa a ser lavado. Agora começa um processo de santificação na sua vida. De abandono do pecado, de abandono do eu, de abandono das paixões da carne. Porque quem vive nas paixões da carne são os ímpios, os pagãos, aqueles que não conhecem Deus, aqueles que não obedecem ao Evangelho. Esses são aqueles que serão, o juízo é para esse tipo de pessoa. Mas para aquelas pessoas que também caíram, que abandonaram o Senhor. O apóstolo Pedro vai falar sobre isso. Que tipo de pessoa Deus quer que eu seja? Uma pessoa santa. Se você voltar na primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 1, no versículo 13 em diante, ele vai dizer assim, portanto, estejam com a mente preparada. Amém? Está falando de novo da mente. Irmãos, capítulo 1 de 1 Pedro, versículo 13. Irmãos, amados irmãos, estejam com a mente preparada, pronto para agir, estejam alertas e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus for revelado. Como filhos, o quê? Filhos obedientes. Não se deixe amoldar pelos maus desejos de outrora, que você praticava antes. Quando vocês viviam no tempo da ignorância. Quando não sabiam o que era certo e o que era errado. Quando não conhecia Jesus. Não vivam mais como vocês viviam antes. Ele vai dizer, mas, assim como é santo aquele que os chamou, Deus é santo, amém? Nos chamou. Ele vai dizer como é que nós temos que viver. Sejam quê? Santos, vocês também, em tudo o que fizerem. Não, mas santo é só Deus. Eu sou um miserável pecador. Jesus é perfeito, eu não. É? Sabe que tem muito crente se justificando aí nessa ideia, né? Santo é o Senhor, eu sou pecador. E quem disser que não tem pecado, aí também atire a primeira pedra, porque todos nós pecamos mesmo, nós estamos nessa vida aí, nesse mundo, essa vida aí boa, né? Da carne. A santificação é necessária na nossa vida, porque se você quer encontrar com o seu Deus, Ele vai requerer de você uma vida santa. Uma vida que não está nas práticas da imoralidade sexual, uma vida que está diante de Deus, um relacionamento sério com Deus, com os irmãos. Uma vida que está pautada naquilo que é correto, aquilo que é justo. Não se engane, irmãos.
O diabo está dizendo para muitas pessoas: você já foi salvo? Tá bom, você vai para o céu. Uma vez salvo, salvo para sempre. Onde é que você leu isso? Na internet? Nas doutrinas de igrejas tradicionais que hoje estão falidas? Doutrinas que foram ultrapassadas? Que mostram completamente o contrário? A própria prática da vida deles? Onde é que você viu que o crente tem que viver uma vida de qualquer jeito e vai para o céu, porque Deus é bonzinho, vai todo mundo para o céu? Se a gente abrir um pouquinho atrás em Hebreus aí, capítulo 12, de Hebreus, o versículo 14, vai dizer assim, ó: esforcem-se para viver em paz com todos. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Amém? Hebreus 12, 14. Esforcem-se para vocês viverem em paz com todos. Esforcem-se para serem santos. Por quê? Lê aí. E o diabo está falando: não, pode viver de qualquer jeito. Pode só vai na igreja, o pastor dá um passo em você, faz o nome do Pai, te abençoa, você vive a sua vida. Onde é que você viu isso, irmão? Eu te absolvo, vai. Amanhã a gente se vê de novo, você volta aqui, a gente conversa de novo. Isso é na igreja antiga. Lá na sua igreja, que você tinha que confessar os seus pecados para o padre. Lá você tinha que fazer as suas coisas lá, fazer umas penitências. A Bíblia fala que se nós não tivéssemos viver uma vida, não é só na igreja, 2 horas que nós vemos no culto. Quando o pastor demora um pouquinho mais, 3 horas, aí fica difícil também, que já começa a murmurar, já pecou tudo de volta, né? Aí já perdeu a bênção. As 2 horinhas já foi embora. Que tipo de vida nós temos que viver? E só no domingo nos cultos, fazer aquela oração, mais ou menos, aquela coisa joada, aquela religiosidade. Que tipo de vida a gente tem que viver? É isso que Pedro está perguntando para nós. Meu irmão, se Jesus está voltando, Ele vai voltar como ladrão, e tudo que você está vendo aqui vai ser destruído, que tipo de vida nós temos que viver? Uma vida de santidade. Porque o Senhor é santo, e Ele não pactua com o pecado, com a promiscuidade, com a imoralidade, com o pecado. Muitos crentes estão enganados, acham que vão entrar no céu com pecado. Se nós não formos lavados e redimidos pelo sangue de Cristo, e se nós não estivermos obedecendo a palavra de Cristo, nós nunca veremos a Deus. Se nós não tivermos vivendo uma vida de santidade, uma vida de entrega, uma vida de renúncia da carne, uma vida de arrependimento, uma vida de dizer não para a carne, não para as paixões da carne, se você quer viver essa vida, você está fadado aí para o inferno, mesmo dentro da igreja. E tem crente achando bonito. Aí quando não gosta daqui, vai para outra igreja que aceita isso. Você pode ir para qualquer lugar, meu irmão. Porque todos nós vamos comparecer diante de Deus. E vamos prestar conta para Deus da nossa vida. E o que vamos prestar conta? Aquilo que está escrito aqui, ó. Nós estamos lendo versículos da Bíblia, não é minha invenção. Eu também estou na mesma condição de vocês. Se eu não viver uma vida de santidade, também não vejo a Deus. A palavra serve para mim também, porque sou homem. Mas serve para todos nós. Então, o que Deus quer fazer na nossa vida é despertar a nossa mente, trazer a lembrança. Boa, eu tinha esquecido que Jesus vai voltar. Eu tinha esquecido que eu tenho que ver a vida santa. Eu achava que essa vida assim, né, boa, light, legal mesmo. Uma aqui na igreja, vem aqui, né, toma uma benção, aí chega lá fora e fica com um, fica com o outro, transa com um, transa com o outro, fala palavrão, né, olha para a mulher dos outros, vive no adultério, vive na mentira, vive enganando todo mundo, passando a mão em todo mundo, né, vive roubando aqui, enganando ali, vive uma vida de promiscuidade. Aí vou para o céu. Meu Deus é justo. Ele fez uma coisa muito séria por nós. Nós não fomos comprados, o apóstolo Pedro vai dizer, com ouro, prata. Vai dizer aqui no capítulo, aí nós estamos lendo 1 Pedro capítulo 1, ele vai dizer,
Pois está escrito, sejam santos porque eu sou santo. Versículo 16. Agora versículo 17 vai dizer, uma vez que vocês chamam Pai, aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se como? De qualquer jeito. Viva de qualquer jeito. Pode ver. Só que Deus é imparcial. Para Ele, existem aqueles que obedecem a Jesus, aqueles que são lavados por Jesus, aqueles que entregam a sua carne na cruz, crucificam o seu eu. Ele vai julgar imparcialmente a obra de cada um. Ele vai dizer assim, isso aqui eu gosto muito dele, então, igual alguns fazem, né? Esse aqui é meu queridinho. Pode ir. Deixa eu fazer o que ele quer. Não. Deus é imparcial. Ele não tem favoritos. Ele tem filhos, que diz aqui, se você chama de Pai, Deus, meu Pai, né? Aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, comporte-se com temor, quando? Durante? Quando é que é isso? Agora. Não é no céu, não. Quando você está na igreja, 2 horinhas, não. Dia a dia nosso. De manhã, de noite, de metade, segunda, terça, quarta, a semana toda. A nossa vida tem que estar reta diante de Deus. Como diz um cara que já faleceu e estava todo torto, eu preciso estar zerado para fazer a obra de Deus. Eu falei, precisa mesmo. Não para fazer. E eu acho que ele não estava zerado, não. Que ele... Deixa para lá. Deus sabe. Porém, durante a nossa jornada, nós temos que nos portar com temor. O que você fala, o que você faz, como você fala com Deus. Cuidado. Ele vai dizer aqui, o versículo que eu citei, pois vocês sabem, versículo 18, que não foi por meio de coisas perecíveis, como a sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas vocês foram salvos e lavados, redimidos pelo, fala, precioso sangue de Cristo, e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado por meio daqueles que vocês creem em Deus, que ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estejam em Deus. Aí ele vai dizer no versículo 22 de novo, por causa disso, agora vocês devem fazer o quê? Agora que vocês purificaram a sua vida, como é que eu purifiquei a minha vida? Então quer dizer, se eu não vivo uma vida de obediência, minha vida não está pura. Mas se eu purifiquei a minha vida pela obediência à verdade da palavra, visando o amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros e de modo, de todo o coração, vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível por meio da palavra de Deus, viva e permanente. O que o apóstolo Pedro está dizendo aqui, custou muito caro para o nosso perdão. Custou muito caro para mim, para você ir para o céu. Muito mais caro do que o ouro e a prata. Não tem preço o precioso sangue de Cristo. Ele é tão precioso, tão incalculável, que nós não podíamos pagar pela nossa salvação. Ele é tão grande o que Deus fez por mim e por você. O preço foi tão alto que Deus pagou, que não dá para mim viver uma vida de pecado, é achar que vou para o céu. Porque se a única maneira de eu ir para o céu é através do sacrifício de Cristo, e esse sacrifício custou muito, muito para Deus, a sua própria vida,
Como nós podemos brincar com tão grande salvação? Como nós podemos brincar de crentes? Como se a gente estivesse vivendo na outra igreja. Porque na outra igreja é mais ou menos assim. Você entra, vai lá, come aqueles negócios, faz o que tem que fazer ali. Pai, perdoa, não sei o quê, papapá. E aí você sai dali, já arranca um cigarro do bolso, já fuma. Se tiver uma mulher bonita, você já olha, você já está doido para chegar no bar e tomar uma. Não era assim? Não era assim que você fazia? Não é? E achava que só ia lá, né? Participava lá daquele trem lá, comia o trem lá, morria Jesus ali, aquela coisa toda. Você faz aquela cara de santo lá dentro. Não é? Ou é só eu que fazia isso? Saía dali, meu irmão, queria nem saber, não entendia nada. Mas agora não é mais assim. Pelo menos aqui, Deus está falando. Deus está trazendo a nossa mente. Vocês sabem, eu falei para vocês. Deus vai falar comigo aquilo que eu já sei, mas eu estou esquecendo na minha caminhada. Então desperta a sua mente, porque aquilo que está escrito aqui vai acontecer. Jesus vai voltar. E que tipo de pessoa, de vida eu tenho que viver para encontrar com o meu Deus? Que tipo de comportamento eu tenho que ter na minha vida para encontrar com o meu Deus? Eu não posso viver de qualquer maneira e achar que eu vou para o céu. Eu não posso viver cheio de amargura no meu coração e achar que eu vou para o céu. Eu não posso odiar o meu irmão, invejar do meu irmão, brigar com o meu irmão, discutir, trazer discórdia e achar que vou para o céu. Não dá para mim viver uma vida promíscua, um relacionamento com um namorado, transando, ou namorada, ou transando, ou vivendo de qualquer jeito, ou traindo o marido, a esposa, ou fazendo qualquer coisa lá fora, e achar que quando Jesus voltar eu estou no céu. Não dá, não bate com aquilo que eu conheço da palavra, daquilo que Deus está falando conosco. Então, o que Deus quer para nós é que a gente desperte. Acorda, irmão. Acorda da sua vida, da sua maneira de viver. Acorda que tipo de vida você está levando, achando que vai para o céu desse jeito. Quem mentiu para você? Quem te enganou? Que mentira você está ouvindo aí pelos cantos, aí fora dos amigos desviados? Que mentira falaram para você aí na internet, na televisão, num livro que você leu? Onde é que está escrito isso, irmão? Que você pode ver de qualquer maneira, porque a graça é suficiente para te perdoar. Que mentira é essa? Nós vemos na graça, e a graça pede muito mais do que a lei. No Antigo Testamento, se você dormisse com uma mulher, você estivesse casado, você era adúltero. No Novo Testamento, você olhar para uma mulher com pensamento, só olhar com um pensamento errado, você já adulterou com ela. Veja que é muito mais difícil na graça do que na lei. Aí a gente vive de qualquer maneira, a gente está vendo um monte de crente vivendo de qualquer maneira, faz a vida de qualquer maneira, anda de qualquer jeito, não tem compromisso com Deus, com as coisas de Deus, fala uma coisa, faz outra, não tem aliança com ninguém, não se submete a ninguém, e vou para o céu. Céu de quem? Da boca do leão? Acorda, desperta aí. Cadê o óculos? Vamos botar o óculos não. Para você enxergar a palavra de Deus. Cadê o choque, né? Pum! Batendo peito assim. Acorda, irmão. Acorda. Quem te mentiu? Quem vos levou para esse caminho de mentira? Quem falou para você que Deus é bonzinho e que na hora lá Ele vai dar um jeitinho para você entrar? Aonde que está escrito isso? Porque Jesus pagou um alto preço. A Bíblia diz, não foi nem prata nem ouro. Não existe prata e ouro nesse mundo que possa pagar a salvação que Deus deu para mim e para você. Por causa de Jesus Cristo, não tem no mundo um preço que não tem como comparar. Esse preço que Jesus pagou por mim e por você. Por isso, se nós vivemos de qualquer maneira, nós estamos virando as costas para aquilo que Jesus fez, desprezando o sacrifício de Cristo. E se eu desprezo o sacrifício de Cristo, você está desprezando aquilo que pode lhe botar no céu. Você está desprezando a sua salvação. Você está vivendo de qualquer jeito. Ah, pastor, a vida é difícil. Jesus não falou que seria fácil.
mas você vai ter vida e vida abundância em Cristo. Ah, vai ter. Porque quando você não vive escravo do pecado, você não precisa mais voltar para o pecado, porque o pecado nos escraviza. Você não consegue mais viver sem aquilo. Isso é uma vida triste, é ou não é? Meu irmão, eu tinha coisas na minha vida que era escravo daquilo, é a coisa mais triste do mundo. Você fazia aquele negócio, daqui a pouco você estava perturbado de novo, estava tudo cheio de coisa, culpa, você não podia levantar a cabeça. Que vida triste é essa, meu Deus? E nós temos uma vida liberta pelo poder de Cristo. E essa liberdade não é para vivermos libertinagem, mas é uma liberdade que nós temos em Cristo, foi garantida por nós por causa dessa vida santa. Então, irmãos, voltando lá a Pedro, que tipo de vida nós temos que viver? Que tipo de vida temos que viver? Essas coisas vão acontecer. Capítulo 3, versículo 15, 2 Pedro, versículo 14, vai dizer assim: portanto, amados, enquanto vocês esperam essas coisas, a volta de Jesus, então o que eu vou fazer enquanto Jesus não vem? Você tem que ver a vida santa, piedosa, esperando o dia do Senhor, apressando. Como é que nós vamos apressar a volta de Jesus? Como é que você vai apressar a volta de Jesus? Pregando o Evangelho. Porque se Jesus está esperando, Ele não veio porque ainda quer que alguns se arrependam, quanto mais pessoas nós pregarmos e falarmos, quanto mais a igreja cumprir com o seu chamado, mais pessoas vão se converter, e aí de repente vai encher o número que precisa ser cheio lá no céu, e aí deu, e Jesus volta rápido. Mas ele vai dizer no versículo 14 também: portanto, amados, enquanto vocês esperam a volta do Senhor Jesus, vocês têm que se empenhar para serem encontrados por Ele em paz. Como? Imaculados e inculpáveis. Se Jesus vai voltar, como é que você tem que fazer? Como é que você tem que estar? Imaculado, sem mácula, sem pecado, inculpáveis, sem culpa. Tenha em mente que a paciência de Deus, nosso Senhor, significa salvação, como também o nosso amado irmão Paulo lhes escreveu com sabedoria e que Deus lhe deu. Ele escreveu da mesma forma em todas as suas cartas, falando desses assuntos, da volta de Jesus. Tessalonicenses fala sobre isso, e outros textos. Coríntios. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, né? Não impossíveis, mas difíceis. Você tem que estudar. Fala assim: irmão, vem para a escola bíblica, né? Os trem doido lá que a gente estuda. Difícil, mas não é impossível. Você pode entender. As quais, quem? Os ignorantes. O que é ignorante, irmão? O que é um ignorante? Aqueles que não sabem, não conhecem, que tiveram a oportunidade e não estudaram. Bom, não conhecem o tema, o assunto. Alguns ignorantes, que não conhecem sobre os assuntos de Deus, da palavra de Deus, os incrédulos, e aí vai. Instáveis, uma hora estão em cima, uma hora estão embaixo. O que eles fazem? Torcem a palavra de Deus. Como também o fazem com as demais escrituras, para quê? A própria destruição deles. Própria destruição. E é interessante o que o apóstolo Pedro vai falar aqui, no capítulo 2, versículo 1, eu quero entrar um pouquinho, diz assim, 2 Pedro 2:1. No passado, surgiram o quê? Falsos profetas no meio do povo. Como também surgirão aonde?
entre nós, entre vocês, falsos mestres. Eles introduzirão secretamente heresias destruidoras. Chegam a negar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si repentina destruição. Olha o que é triste nos últimos dias. Por seguir espíritos e doutrinas de demônios, muitos seguirão os caminhos vergonhosos desses homens, ou mulheres, não sei, homens, está aqui, humanidade. E por causa deles, será difamado o caminho da verdade. E em sua cobiça, tais mestres os explorarão com histórias que inventaram. Há muito tempo a sua condenação paira sobre eles, e a sua destruição não tarda. E ele vai mais uma vez falar aqui, pois Deus, Ele não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno. Você lembra no céu? A revolta de Satanás contra Deus? O Lúcifer, anjo de luz, querubim ungido da guarda. Deus mandou ele para o inferno. Vai. Prendendo anjos em abismos tenebrosos, a fim de serem reservados para o dia do juízo. 5. Ele também, Deus, não poupou o mundo antigo quando trouxe o dilúvio sobre eles, sobre aquele povo ímpio, mas preservou Noé, pregador da justiça, e as 7 pessoas. Ele também condenou as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza, tornando-as exemplo do que acontecerá aos ímpios, mas livrou Ló, homem justo, que se afligia com o procedimento libertino dos que não tinham princípios morais. Você sabe bem a história de Ló. Vivendo entre eles todos os dias, aquele justo se atormentava na sua alma justa por causa das maldades que ele via ou ouvia. Vemos, portanto, que o Senhor sabe livrar os piedosos da provação. Amém? E mantém em castigo os ímpios para o dia do juízo, especialmente os que se seguem os desejos impuros da carne e desprezam. Quem? Despreza a autoridade. Veja bem o que você está desprezando aí, irmão. Versículo 19, ele vai dizer assim, prometendo liberdade, e eles mesmos são escravos da corrupção, pois o homem é escravo daquele que o domina. Se tendo escapado das contaminações do mundo por meio do conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele vai dizer, encontram-se novamente nelas enredados e por elas dominados, estão em pior estado do que no princípio. Aqui está falando daquelas pessoas que voltam atrás. Aquelas pessoas que eram crentes, conheceram Jesus, mas agora estão voltando aos princípios da carne. Porque estão ouvindo mestres, falsos mestres. Estão ouvindo falsas doutrinas. Não tem nada a ver não, irmã. Pode viver assim mesmo. Vai, volta para trás. Aí ele vai dizer aqui, teria sido melhor nunca terem conhecido Jesus, o caminho da justiça, do que depois de terem conhecido, voltarem as costas para o santo mandamento que lhes foi transmitido. Ao versículo 22, confirma-se neles que é verdadeiro o provérbio. Qual é o provérbio? O cão voltou ao vômito, e a porca lavada à lama. Está falando de crentes aqui, viu? Porca lavada, ela toma banho. É um provérbio. Essa pessoa conheceu Jesus. Aqui não tem dúvida. Ou você tem dúvida que essa pessoa não se converteu? Ela conheceu Jesus. Só porque ouviu falsos profetas, falsos mestres, doutrinas de demônios, ela é apostata da fé. Por isso que nós temos que cuidar quem nós estamos ouvindo.
Às vezes é um irmãozinho que está no seu lado aí falando mal do pastor e da igreja. Às vezes é uma pessoa que saiu daqui e não gostou e começa a meter pau na igreja, na doutrina. Começa a falar mal. Alguma pessoa que foi disciplinada e não gostou da disciplina e quer viver de qualquer jeito, acha ruim. E aí você ouve aquela palavra e fala, não, igreja é assim, é de homem. Você é o homem, não existe mais igreja. Não existe mais Santa Ceia, batismo, essas coisas assim. É tudo inventado por homem. Está na Bíblia. Homens inspirados por Deus. Porque a palavra de Deus, ela se cumpre. É a palavra de Deus, a igreja é do Senhor Jesus, Ele instituiu a igreja, e Ele instituiu os mandamentos, que é a Santa Ceia e a comunhão. E Ele instituiu a maneira de como nós devemos viver. Mas existe nos últimos dias doutrinas de demônios, homens e mulheres, se levantando contra a igreja de Cristo, se levantando contra a palavra de Cristo, para enganar alguns que são ignorantes. Alguns que estão desavisados, alguns que estão sem conhecimento sobre os assuntos, às vezes usando até o apóstolo Paulo, porque é meio difícil de entender, como disse Pedro, e aí começa a ouvir essas coisas. Olha, ele está dizendo isso, aquilo, mentira, para enganar você, para tirar você do caminho de Deus, para tirar você da obra de Deus, para tirar você do propósito de Deus. O diabo, ele é astuto, a Bíblia diz aqui no capítulo 5, de 1 Pedro, versículo 8, ele diz assim, portanto, humilhem-se. Versículo 8 diz, estejam alertas. Fala para o seu irmão, esteja alerta, irmão. Vigia. Está aí. Esteja alerta, irmão, vigia. Acorda aí. Você que está cansado, hoje foi difícil, solzão na cabeça. Acorda aí, irmão. Vigia, irmão. Porque o diabo, por quê? Está aí, ó, o diabo. Quem? O inimigo de vocês. Ele está lá fora esperando você. É isso que está dizendo aí? Ele está lá fora no trabalho, aquelas pessoas que estão lá no mundo, lá fora. É? O diabo está onde? Hã? Quem sabe está do teu lado aí. Não, né? Não sei. Ele anda no nosso redor. O diabo não usou Pedro para falar com Jesus. Ô Jesus, chega aqui. Ô Jesusinho, ó, não vai para a cruz não, só. Isso é bobeira. Para quê? Jesus falou, ei rapaz, já te conheço. Sai para lá, Satanás. O diabo usa pessoas. Espera. Você lembra da mulher de Jó? Lembra da mulher de Jó? Lembra? Naquele momento ela foi usada pelo diabo. Foi ou não foi? Para que ser fiel assim? Abandona teu Deus e morre. Quem era a mulher dele, depois que teve mais 10 filhos com ela depois? A Bíblia diz lá. Ela se converteu depois. Mas naquele momento ela foi usada pelo diabo. Nós temos que tomar cuidado que todo aquele que fala contra a palavra de Deus, é o diabo usando, pensa que ele está lá fora, assim, né, o padre, né, sei lá, às vezes para o nosso lado. Tudo aquilo que às vezes fala no nosso ouvido, cuidado, irmãos, cuidado, vá para a palavra de Deus, busque o que Deus quer falar com você. Busque, se o diabo fala assim, não, tadinho, não, você não merece isso, coitado, não, você é mais do que isso, você pode tudo, você não precisa de ninguém não, você pode conseguir viver sua vida, que você é o cara, é a cara, você é isso, você é aquilo. O diabo vai te botar lá em cima, irmão. Porque ele vai dizer assim, você não precisa de ninguém não, essa vida de santidade, esse é o pastor Pierre, vou lá na igreja, nem fala nem sobre isso, que isso, bobão, vai atrás dele não, isso é o diabo, irmão. Às vezes o irmão está do lado, está descontente com alguma coisa, às vezes alguma pessoa, alguma coisa está do seu lado, até um marido, a esposa, o filho, sei lá quem, ele vai falar uma coisa para te tirar fora do caminho de Deus. Então toma cuidado, é por isso que a Bíblia diz, desperta. Desperta, porque vigia a hora, porque ele está ao nosso derredor, e nós temos que tomar cuidado, irmão. Agora não estou dizendo que o nosso parceiro, nossa esposa do diabo, não torce tudo, entendeu? Mas ele pode ser usado às vezes, porque tudo aquilo que vai contra a palavra de Deus é do diabo, porque o diabo é inimigo,
Ele vai usar, às vezes, situações, coisas. Mas se você estiver firme na vontade de Deus, na palavra de Deus, você vai entender, você vai discernir os espíritos. E para terminarmos, capítulo 3 de 2 Pedro, versículo 17, ele vai dizer assim, ó: portanto, amados, sabendo disso, o que ele vai dizer? Sabendo que Jesus está voltando, a maneira que nós temos que viver, que nós temos um inimigo ao nosso redor, que tem falsos mestres, que tem pessoas que podem ser usadas pelo diabo, falar coisas que são contrárias à vontade de Deus, sabendo que nós temos uma salvação que foi comprada por um alto preço, sabendo que nós temos que viver uma vida santa, sabendo que nós temos que abrir mão do nosso eu para que a vontade de Deus seja feita, sabendo disso, amados, guardem-se, fala para o seu irmão, guarda-se, irmão. Para quê? Para que vocês não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais, nem percam a firmeza e caem. Amém? Guarda. Aqueles que não têm princípios morais, aqueles que vivem de qualquer jeito, aqueles que se levantam contra a autoridade, não respeitam ninguém. Ah, mas ele é crente no inferno. Mas ele é não sei o que, é nada. Ele pode ter um nome. A Bíblia diz que o diabo se disfarça de anjo de luz. Irmão, ele vai tentar de tudo para roubar a nossa salvação. Não se engane, nós estamos vivendo nos últimos dias, e o diabo está nos últimos dias de eleição. Você já viu como é que é o último dia de eleição, né? Já viu? Vai ter o candidato, principalmente quando o candidato aqui na cidade, um vereador, um prefeito, vai ter ano que vem. É o último dia da campanha eleitoral. O que acontece na cidade? Vira um inferno. É folheto para tu quanto é lado, aquele folheto, é gente abrindo faixa para cá, faixa para lá, né? Aí ele vai lá, compra um nisso de você, o que você está precisando? Aí vai lá dar uma cesta básica para você, e faz isso, vai agradar você. O que ele quer? Seu voto. Aí, o diabo está em campanha eleitoral, ele está mostrando para você que o inferno não é bem assim não, e nem existe, é bobeira. Campanha eleitoral, irmão. Depois que ganha, ninguém mais tira, né? Acabou-se. Depois que elegeu, já era, já ganhou o que ele queria de você. A Bíblia diz: guardem-se, para que vocês não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais, nem vocês percam a sua fé, a sua firmeza e caiam. Guardem-se para isso. Olha para o lado. Você sabe aqueles irmãos que estavam aí? Alguns foram para outra igreja, graças a Deus. Mas tem uns que estão no mundão. Se estão na outra igreja, glória a Deus, aleluia. Crente, né? Mas aqueles que não estão, irmãos. Estão onde? Caíram. Por quê? Não guardaram. Foram levados pelo erro, pela mentira, pelo engano. E aí a primeira coisa que eu tenho que fazer então é me guardar. Guardem. E a segunda coisa para terminarmos é? Segunda coisa que tem que fazer. Versículo 18. Estou acabando. É o quê? Está ali. Cresçam. Cresce, irmão. Fala para o seu irmão, você tem que crescer. E como é que eu vou crescer, pastor? Como eu vou crescer? Eu preciso crescer na minha fé. Eu preciso crescer no meu conhecimento de Deus. Amém? Eu preciso conhecer mais Jesus. Eu preciso conhecer mais a vontade de Deus para a minha vida. Eu preciso conhecer a palavra de Deus. Eu preciso largar essa vida de pecado. Eu preciso tomar uma posição. Eu tenho que crescer, eu tenho que sair dessa vida. Eu tenho que melhorar a minha vida cristã. Cresçam, porém, na graça. Na graça é obediência à palavra.
O poder sobrenatural de Deus, comunhão com Deus, intimidade com Jesus, crescer no relacionamento com Ele, crescer, eu preciso crescer. Você não pode se acomodar com essa vida que você já alcançou até agora. O problema de muito crente é que se acomoda. É que chega um ponto na vida dele e fala assim, já sei tudo. Eu já fiz seminário, já estudei, já dei muita aula na minha vida, eu já fiz curso, eu já fiz bacharel, eu já li a Bíblia, não preciso falar o que eu já fiz na vida, mas eu preciso crescer todo dia. Amém? Se eu que preciso crescer, imagina nós, todo mundo. Nós precisamos crescer, irmão. E o crescimento, você sabe muito bem para que crescer. O nosso crescimento vem de Deus, o meu relacionamento com Deus. Nós somos os ramos. Eu sou a videira, permanece em mim, eu permanecer em vocês. Vocês precisam crescer no relacionamento com Deus. Nós precisamos crescer na graça e no conhecimento. Agora, como é que cresce no conhecimento? Como é que você cresce aí para conhecer as coisas? Como é que é? Alguém fala aí. Estudando. Vem de novo com a historinha da escola dominical. Sabe que eu não gosto? Mas o problema é seu. Eu estou aqui dando. Eu estou fazendo a minha parte. Nós precisamos crescer no conhecimento. E crescer no conhecimento é pagar o preço. Botar a cara na Bíblia. É estudar a Bíblia. Mas eu não tenho dom para isso. A Bíblia diz, peça a Deus, Ele dá sabedoria para você. Busque e acharão. Batam e a porta será aberta. Peçam e lhe será dado. Porque aquele que busca, encontra. Aquele que bate, a porta será aberta. Busca, irmão. Não se acomode na vida cristã, o diabo não está brincando. A nossa vida cristã não pode ser a mesma de 20 anos atrás. O meu conhecimento bíblico não pode ser mesmo de 20, 30 anos atrás. Eu preciso crescer no conhecimento. E quando eu acho que já sei tudo, aí acabou o negócio, porque o diabo já te enganou mesmo. Porque nós não chegamos ainda a conhecer nem um pouquinho assim de Deus. Porque quanto mais nós conhecemos a Deus, mais Ele se revela a nós. Quanto mais eu busco a Deus, mais eu vejo como Deus é grande. É como aquele avião, você olha o aviãozinho lá longe assim, que pequenininho. Chega mais perto dele para te ver como é que ele é. E para chegar mais perto, você tem que chegar até lá. E quanto mais perto do avião você chega, você vai ver que ele tem uma letra, que ele tem um tamanho muito grande, maior do que você imaginava, porque você está buscando, você está crescendo, você está buscando a Deus, e a Bíblia diz, cresçam na graça do nosso Senhor Jesus Cristo, e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Cresçam, porque se nós não crescermos na nossa vida cristã, e para nós crescermos, temos que aprender de Jesus. E Jesus disse, para nós aprendermos dele, temos que ser manso e humilde. Sabe o que é uma pessoa humilde? Você já sentou numa pessoa, lá de uma pessoa orgulhosa? Aí você começa a falar uma coisa para ela, é assim. Não, isso eu já sei. Não sabe nada, né? Tem que fazer assim, não, isso eu já sei. É porque ele é orgulhoso, ele acha que se ele não sabe, ele é inferior ao outro. Mas uma pessoa humilde vai dizer assim, eu sempre quero estar aprendendo mais. Eu não sei tudo. Eu não cheguei a esse ponto. A Bíblia diz, se submetam a Deus, né, e Ele chegará até vós. Busquem a Deus. Isso está em Pedro também. Quer ver? E para nós terminarmos, eu vou acabar com isso. Capítulo 4. Capítulo 1 Pedro, capítulo 5. E o versículo 5 em diante. Da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos, sejam humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe, 1 Pedro 5, aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, humilhe-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no devido tempo. Amém?
Feche seus olhos, vamos orar. Pai, meu desejo é o que